Batista, Catecismo Ortodoxo. Hoje a gente vamos terminar hoje essa parte do nosso catecismo que fala sobre o credo apostólico, irmãos. Bom, deixa eu fazer uma leitura, antes de mais nada, fazer uma leitura do credo apostólico para a gente relembrar o que já estudamos até aqui. O credo apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi crucificado, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A nossa missão hoje é passar por essas três últimas afirmações do credo apostólico. Repetir junto com o credo, dizer eu creio, assim como o credo nos aponta, as seguintes sentenças: eu creio na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição do corpo e eu creio na vida eterna. Então, nós vamos hoje para as perguntas 56, 57 e 58. São três perguntas essa noite para a gente começar a estudar esses pontos doutrinários. A pergunta 56, ela faz referência àquela parte do credo que fala sobre crer na remissão dos pecados. Remir significa, a gente pode considerar como sendo limpar, retirar, purificar. Então, uma coisa que está suja e quando ela é remida, ela é lavada. Então ela se torna limpa, aquela mancha é retirada. Remissão dos pecados significa limpar da sujeira do pecado. Em outras palavras, tirar o pecado. Aquele pecado que você tem, aquela sujeira que você carrega, ela é retirada. Nas Escrituras, esse retirar, ele traz a ideia de perdoar. O pecado ele não é arrancado de você, ele é perdoado. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus se esquece dos nossos pecados para sempre, o significado da palavra esquecer ali, o credo vai falar sobre isso, é esse: perdoar para sempre. Então, aqueles pecados, irmãos, que você cometeu lá no passado distante, cujo o teor deles você já colocou diante de Deus e pediu perdão por eles, seja o que for, e Deus perdoou você em Cristo Jesus, esses pecados não voltam mais. Aquele pecado específico que você cometeu, mas foi perdoado, não se preocupe mais com ele está perdoado. Não pense que ele ainda é um tormento na sua vida. Remissão dos pecados significa que eles foram tirados de você, limpos. Pergunta 56. O que você crê sobre remissão dos pecados? Então, antes de ler a resposta, irmãos, um outro ponto, apenas como esclarecimento. Vocês já viram esse termo na Escritura, remissão dos pecados? Vocês já passaram nas leituras bíblicas e encontraram alguma passagem aonde se diga que os pecados foram remidos, ou o termo mesmo remissão, ou a sua declinação, remido, alguma coisa desse tipo? Tarefa de casa. Tentem localizar uma passagem na Bíblia, porque tem. Tentem localizar uma passagem na Bíblia que se encontra esse termo remissão, ou remir, alguma coisa dessa natureza. O que você crê sobre remissão dos pecados? Resposta: creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa,
contra a qual devo lutar durante toda a minha vida, mas que, ao invés disso, me concede graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Então, vamos analisar devagar a resposta da pergunta 56. O primeiro ponto, quando você for indagado, você crê na remissão dos pecados? O que é que você entende? O que você crê sobre remissão dos pecados? A primeira parte do catecismo nos ensina da satisfação de Cristo. Deus está satisfeito com a obra do seu Filho. A palavra satisfação significa que Deus, ele recebe aquela obra que foi realizada. Ela está à altura da exigência de Deus. Às vezes, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você dá uma tarefa para alguém, digamos o seu filho, e você explica exatamente o que o seu filho precisa fazer, você detalha todas as coisas e você dá-lhe a tarefa. Quando você chega e você vai prestar contas com o seu filho sobre aquela tarefa, você percebe que a tarefa foi feita, mas não foi feita da maneira certa. Os passos adequados não foram seguidos. No final, acabou dando certo, mas você não ficou plenamente satisfeito porque alguma coisa ali no meio do caminho não ficou como você queria. Então, você manda lavar o carro, aí o menino chega com o carro lavado. Pô, mas não era esse tipo de lavagem que eu queria. Eu queria uma lavagem assim, queria um polimento assim, mas já lavou, já está lavado, está dessa forma, deixa. A satisfação de Deus em relação à obra de Cristo, ela é total, perfeita. Significa dizer que quando Cristo realizou a sua obra de sacrifício na cruz do Calvário, era exatamente o que Deus queria que ele fizesse, plenamente, em todos os detalhes. Cristo não ficou aquém do que Deus queria. Ele não foi além do que Deus queria, ele fez exatamente o que Deus Pai queria que o Filho fizesse na cruz. A satisfação, ela também está ligada à ideia de um preço que precisa ser pago por alguma dívida. Por exemplo, vou trazer mais um exemplo para vocês. Você tem algo para vender, você é dono de um comércio, e ali as suas mercadorias têm um preço. Você coloca um preço justo na sua mercadoria. Chega um cliente para comprar e ele começa então a barganhar com você. Quanto é o quilo desse arroz, o quilo dessa carne? Você diz, olha, o quilo dessa carne custa R$40, e ele começa a barganhar, qual o menor preço, tal, você diz, ó, o máximo que eu posso baixar é 35. E ele diz, não, eu posso dar 25. E aí acaba que o negócio não acontece, porque você não está satisfeito com aquele preço. Aquele preço não satisfaz você. Então, quando a gente fala sobre o preço que foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e esse é o preço pelos nossos pecados, a dívida foi paga para aquele ao qual se devia, Deus. Os nossos pecados, diferentemente do que muita gente pensa, tem gente que acha que Cristo, quando foi para a cruz, pagar o preço pelos pecados, ele paga um preço ao diabo. Como se o diabo fosse agora o nosso dono, e a conta só pudesse ser paga para ele, e ele só libera aquele povo que está preso se ele receber um pagamento. O pagamento seria a vida de Jesus. Isso é antibíblico. O preço é pago ao Pai, a Deus Pai. A ofensa foi contra Deus Pai. O pecado que nós cometemos não é contra o diabo, é contra Deus, o Senhor. É contra o Deus Todo-Poderoso. Então, ele precisa estar satisfeito com o preço que vai ser pago pela libertação dos pecadores. Quando Cristo vai na cruz do Calvário e paga o preço, isto é chamado de satisfação. Por isso o Pai perdoa, por causa do seu Filho. Então, o que você crê sobre a remissão dos pecados? Creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados. E aqui tem outro termo interessante que o catecismo usa, a palavra lembrar. Deus não se lembrará mais. Esse termo não deve ser
entendido aqui ao pé da letra. Deus não se esquece de nada, ou se esquece? Se você disser que Deus se esquece, como nós nos esquecemos de alguma coisa, você está dizendo que há um defeito em Deus, que há imperfeição em Deus. Então ele não se esquece. Se ele não se esquece, a palavra aqui deve ser entendida num outro sentido, no sentido figurado, no sentido de perdoar. Ele não vai mais cobrar aquele pecado, porque ele está perdoado. Há uma passagem em que é dito que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Deus os lança no mar do esquecimento. Não é que ele se esqueça dos pecados, é porque Jesus já pagou o preço pelos pecados, ele está satisfeito com a obra de Cristo, portanto os nossos pecados estão perdoados. Então, ao dizer que ele não se lembrará mais dos nossos pecados, estamos dizendo que ele não irá nos cobrar nenhum preço, nenhuma conta por causa dos nossos pecados, porque Jesus pagou o preço pleno. Então, quando lá atrás o credo apostólico diz que nós cremos na remissão dos pecados, nós estamos dizendo isso, irmãos. Nós estamos afirmando que cremos que Deus perdoou completamente todos os nossos pecados por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós cremos realmente nesta remissão. Vocês lembram daquela passagem do apóstolo Paulo, em Romanos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo diz isso? Qual é o fundamento do apóstolo Paulo para afirmar que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo? De onde vem esse fundamento? Na certeza que ele tem da remissão dos pecados. Paulo tem absoluta confiança e certeza que o que Jesus Cristo fez no Calvário foi suficiente para pagar o preço do pecado. Por isso, nós não podemos mais ser condenados por esses pecados. Eles estão pagos, o preço foi pago no Calvário. A resposta continua dizendo: ele não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa. Aqui nós temos uma implicação, irmãos. Nós só pecamos porque temos uma natureza pecaminosa. Prestem atenção nisso. Se você não tivesse uma natureza pecaminosa, você não pecava. Porque o que te inclina a querer o pecado e a não deixar de pecar é a natureza pecaminosa. Adão, antes da queda, ele não tinha pecado. Ele vivia alegremente, livremente, sem pecado. Ele decidiu pecar. Quando ele decide pecar, a maldição, parte da maldição é que a natureza dele passa a ser agora inclinada ao mal. E essa natureza passa para todos os homens, todos os filhos de Adão. E aqui o catecismo diz que Deus também esquecerá dessa natureza pecaminosa. Se ele não se esquecesse, irmão, significaria o seguinte: ele perdoa os nossos pecados. Mas como você é constantemente um pecador, você não para de pecar por causa da natureza, os pecados do passado, até aquele momento, poderiam ser perdoados, mas os do futuro, ele colocaria na sua conta. Mas não, ele perdoa. A natureza pecaminosa que nos leva à corrupção, Deus também não leva em conta por causa do sacrifício de Cristo. Os pecados que são continuamente, as nossas ofertas, elas são ofertas de pecado. Continuamente pecamos. Nossas mãos são impuras, nossos lábios e olhos são impuros. Então, nós estamos cheios de pecado. Jesus diz que é do coração que sai toda a maldade, perversidade, pensamentos ímpios, etc. É uma fábrica de pecados, não é? Se essa natureza não fosse ali também por Cristo perdoada, nós não tínhamos como escapar da ira de Deus. É por causa do perdão dos pecados, então, que nós escapamos disso, por causa de Cristo Jesus. O texto diz que apesar dessa natureza pecaminosa ser perdoada, é dever nosso, ainda assim, lutar contra essa natureza pecaminosa. O texto diz, essa natureza pecaminosa contra a qual devo lutar durante toda a minha vida.
Isso aqui é um alerta do catecismo. Quando o texto fala de remissão dos pecados, ele está dizendo apenas isso. O preço que Jesus pagou é suficiente para perdoar os seus pecados e a sua natureza pecaminosa. Mas se o catecismo não fosse além para nos instruir melhor, nós poderíamos pensar o seguinte: bem, já que eu tenho uma natureza pecaminosa e eu sou inclinado mesmo ao pecado, não tem jeito, mas Deus já perdoou isso, então eu posso deixar essa natureza me levar. Eu posso me entregar a esses pecados. Eu posso viver conforme a minha natureza e eu já estou perdoado. Quando eu falo viver conforme a natureza, eu estou dizendo entregar-se a ela, sem lutar. Mas nós somos lembrados que nós devemos lutar durante toda a nossa vida contra essa natureza pecaminosa. Porque o problema agora, irmãos, não é sermos condenados por causa dos nossos pecados ou da natureza pecaminosa, mas é viver segundo o padrão moral da lei de Deus. E a única forma de fazer isso é lutando contra a natureza pecaminosa. Aqui um outro exemplo, talvez ajude os irmãos a entender. Você tem o seu filho, você é um pai, uma mãe, e você tem ali os seus filhos. Você quer dar uma boa educação aos seus filhos. Você ensina valores, você corrige seu filho quando ele erra, você está preparando o seu filho para ser um bom homem, um cidadão educado, moralmente confiável, etc. Você não quer que seu filho seja como qualquer outra pessoa que entrega-se às vaidades, aos pecados, vive de qualquer jeito, a boca é cheia de palavrões, não tem respeito pelos pais ou pelas autoridades, etc. Você não quer isso. Então você educa o seu filho, você ensina valores verdadeiros ao seu filho. A lei moral é isso. Ao obedecer à lei de Deus, nós estamos anulando ou pelo menos combatendo a nossa natureza pecaminosa, porque ela não quer isso, não é a vida que ela quer, mas é a vida que nós sabemos que temos que seguir e nós lutamos todos os dias para ter uma conduta moral, santa diante de Deus. Não é mero moralismo, porque se a gente for falar só em moralismo, se nós pensarmos que santidade é a mesma coisa que moralidade, nós vamos errar, porque moralidade pode ter pessoas descrentes que sejam pessoas moralmente aprovadas, pessoas que, apesar de não serem cristãos, mas têm uma conduta correta na sociedade, são respeitadores, etc. Então a questão não é só moralidade, é obedecer à lei de Deus, em santidade de vida, é cultivar a santidade. E ao fazer isso, você só faz isso se você enfrentar a sua natureza caída. A natureza quer te empurrar para um lugar, por exemplo, mas você sabe que tem que ir para outro lugar. Então há um conflito, não é? A carne quer vir para cá, a natureza pecaminosa, mas eu sei que a direção do Espírito é essa, a lei de Deus, e você tem que seguir esse caminho. Então, ainda que haja um perdão, é preciso ter consciência que nós lutamos todo dia e essa luta será por toda a nossa vida contra a natureza pecaminosa. Irmãos, por mais que venhamos a crescer em conhecimento bíblico, por mais que venhamos a crescer em santidade, em espiritualidade, por mais que a gente se desenvolva na igreja, por mais que tenhamos comunhão uns com os outros, você pode crescer todo dia nisso, mas a sua natureza pecaminosa, ela sempre vai estar lá, viva, tentando te puxar, tentando te levar para um caminho errado. Sempre. Ela não vai sair de você até a sua morte. Então, não adianta você baixar as armas. Eu já tenho 10 anos de igreja, já tenho 20 anos que sou crente, estou maduro na fé, não sou mais uma criança, um neófito. Então eu posso já me dar o luxo de não ficar atento, vigilante, como antes quando eu era mais novo. Não existe isso na vida cristã. Todo tempo vigilante, todo tempo alerta. Paulo diz, né? Orai e vigiai.
Então não há essa. Jesus também diz para os discípulos vigiar e orar. Então não existe nenhum tipo de ideia dessa natureza que seja bíblica, de que a gente pode relaxar porque tem experiência. A natureza pecaminosa tem que ser vencida. O texto também diz, ao invés disso, lutamos toda a nossa vida contra a natureza pecaminosa, que quer fazer o mal, mas ao invés disso, Deus me concede graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Essa resposta, irmãos, nós temos um pouquinho da teologia da justificação pela fé, que é uma das grandes doutrinas evangélicas, né? Quando se fala da justiça de Cristo, eu já ensinei isso para vocês muitas vezes, a justiça de Cristo são os méritos que Cristo adquiriu por ser um homem justo, isto é, obediente à lei de Deus. Ele foi aprovado e aquele mérito que ele recebe, ele passa para o seu povo. O seu povo, nós, não temos essa justiça. Nós somos injustos. Quais são as nossas obras? Só pecado. Você vai olhar para o que você faz, pensa e fala todos os dias, não há nada que se aproveite. Nenhuma das nossas próprias obras são obras de justiça. As obras de justiça são as que Cristo fez na cruz do Calvário. E a sua obediência perfeita à lei de Deus, até chegar lá na cruz. Ele obedeceu até a morte. Então, essa justiça dele nos é dada. Por isso nós somos justificados por ele. Isso deve nos trazer a alegria. Pergunta 57. Que consolo traz saber da ressurreição do corpo? Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? O credo diz: creio na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo. O que consolo isso traz? Por que é bom? Por que é uma palavra, uma verdade que nos conforta? Crer na ressurreição do corpo. Se alguém perguntar para você, por que você fica feliz quando se fala da ressurreição? O que você responderia? Não seria melhor, por exemplo, não ressuscitar e viver só o Espírito? Então, que resposta você daria na ressurreição do corpo? Veja, o credo traz uma resposta bem interessante, irmãos. Após esta vida, não somente a minha alma será imediatamente levada para Cristo, meu cabeça, mas que também a minha própria carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Qual é o consolo disso? Saber que na ressurreição, corpo e alma vão estar unidos, e esse corpo e alma, essa pessoa perfeita, completa, glorificada, não mais aquele homem que tem natureza pecaminosa, mas ainda aquele mesmo homem, ele só não tem mais esses defeitos que o pecado lhe causou, ele agora como Cristo glorificado, seu corpo é incorruptível, o pecado não pode mais existir nele. Então, por que isso é bom? A gente poderia listar, irmãos, aqui uma resposta bem longa. É bom por isso, é bom por isso. Se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse a vocês, diga só um benefício. Você ia pensar em alguma coisa para dizer. Mas veja, o fato é que o nosso Senhor Jesus Cristo também está no céu em corpo e alma. E nós vamos estar unidos a Ele em corpo e alma. Uma vez eu vi uma mulher, acho que até já contei isso para vocês aqui uma vez, acho que foi aqui, essa mulher dizia que queria muito ter conhecido Jesus Cristo, né? Não apenas ouvir falar dele, como ela ouvia falar na Bíblia, né, as histórias, ela queria ver Jesus, ver como ele era, conversar com ele, pegar nele, do jeitinho que ele era na terra. Então, o consolo que nós temos, por exemplo, e é o que o credo nos dá, é esse.
é que na ressurreição nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo em carne, nós e Ele em carne. Os apóstolos, irmãos, foram privilegiados, vocês concordam comigo, não é? Eles tiveram 3 anos vivendo ao lado do nosso Senhor Jesus. Caminharam com Ele, viajaram com Ele, comeram com Ele, oraram com Ele, aprenderam teologia com Ele, viram os milagres, etc. Foram salvos por Ele, né? Então os apóstolos de Jesus estavam ali todo o tempo ao lado de Cristo, 3 anos ao lado de Cristo. Tocavam nele, sentiam o cheiro dele. E a gente pensa assim, nós nunca vamos ter essa oportunidade, não é? Teremos, ainda maior, porque Cristo, nosso Senhor, está lá em corpo e alma, e nós seremos ressuscitados em corpo e alma. Veja que consolo grande é saber dessa verdade. Mas tem algumas coisas aqui importantes, irmãos, para o nosso ensino a respeito desse tema. Nessa parte aqui, o credo, ele fala um pouco sobre, ele começa a trazer algumas ideias sobre a escatologia. A escatologia é o ensino da Bíblia sobre as coisas futuras, né, especialmente ligadas ao fim dos tempos, o que inclui o que vai acontecer conosco depois da morte. Então, o credo, ele toca rapidamente nesse tema aqui. Então, veja, quais são as verdades que nós podemos retirar daqui e nos consolar com ela? Primeiro, haverá uma ressurreição de verdade. Aqui nós não estamos falando de metáfora, como aquele caso que eu citei do esquecimento de Deus, que é a mesma coisa que perdoar os pecados. Aqui nós estamos falando, e isso deve ser entendido literalmente. A ressurreição é uma realidade. Não é uma metáfora, não é um símbolo de nada, é uma verdade literal. O nosso corpo que está na terra, que estará na terra no último dia, será ressuscitado. O espírito, o nosso espírito, não um novo espírito, não uma nova alma, mas a nossa alma, o nosso espírito que estará com Deus, voltará ao nosso corpo, à nossa carne. A ressurreição é exatamente isso, é a união do corpo com o espírito novamente. O espírito volta ao corpo. E esse corpo que já está deteriorado, apodrecido, decomposto, ele é refeito. Aqui também não é um novo corpo em detrimento do velho corpo, assim, não é um corpo diferenciado. É o corpo reconstituído, o mesmo corpo refeito sem o pecado. Veja, o mar dará aqueles que lá morreram, os corpos. Assim o fogo, e assim aqueles que estão sepultados, os que foram cremados, todos eles terão seus corpos, suas moléculas, átomos recompostos, e o Espírito estará nos seus corpos. Isso é uma verdade, literalmente. Quando Lázaro ressuscitou, nós estamos falando ali da ressurreição, não da última ressurreição, mas de uma ressurreição para a morte, porque Lázaro morreu de novo. Mas quando ele ressuscitou, o que foi que as pessoas que estavam com Jesus disseram? E as irmãs dele disseram? Já tinha 4 dias que ele tinha morrido. O que acontece com o corpo de um homem quando ele está morto há 4 dias? Os seus órgãos ainda vão funcionar? Não, irmão. Seu cérebro ainda vai funcionar? O que é a morte cerebral, senão o cérebro deixar de funcionar? Mesmo que ele se pudesse reanimar, depois de alguns poucos minutos, se o cérebro parar, faltar oxigênio, poucos minutos, a pessoa fica lesada, ela às vezes fica um vegetal. Agora imagina 4 dias, 4 dias, seus órgãos internos, coração, fígado, tudo estava deteriorado. O sangue para de circular porque ele vira pedra, ele coalha. Então, naquela ressurreição, todas estas coisas foram refeitas pelo poder de Deus. Os órgãos foram refeitos, o sangue voltou a circular, o cérebro foi reativado,
o espírito de Lázaro volta para o seu corpo e ele sai andando da sepultura. Mas aqui o credo está falando de uma ressurreição maior, a ressurreição para a vida eterna, cujos corpos ressuscitados serão glorificados, livres do pecado, por isso não mais morrerão. Então, amados, isso é uma grande realidade. Qual é o exemplo que nós temos de corpo ressuscitado, sem pecado? É a filha do centurião, a filha de Jairo, do principal da sinagoga? Não. Ela foi trazida de volta à vida, mas a natureza estava lá, a corrupção estava lá e ela morreu depois. Lázaro é o exemplo? Não. Ele também morreu depois. O filho da viúva de Naim? Não, porque ele também morreu depois. Então quem é esse exemplo? Quem morreu, ressuscitou e nunca mais a morte teve poder sobre ele? Cristo, porque o seu corpo foi glorificado. Essa ressurreição que o catecismo fala é essa ressurreição de glorificação do nosso corpo. Ressurreição da imortalidade. Perfeito. Quando uma pessoa morre, se ela for crente, Jesus diz para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Se ela for descrente, temos o caso de Lázaro, do rico, né? Morreu e foi para o inferno. Então não tem uma terceira opção. Ou você está no céu com Cristo, o céu aqui é um termo figurado para estar com Cristo, ou você está em tormentos, sua alma está em tormentos no inferno. Então, essa pessoa, seja ela, vamos pensar que ela é um descrente, ela não poderia estar em outro lugar senão lá. Pois é, a questão só é a consciência, que ninguém pode dizer que não lembra, não é claro. A Bíblia não fala da questão da consciência, pelo contrário, diz que eles têm consciência lá. A questão é se quando eles voltaram, se houve algum poder de Deus para que eles não lembrassem disso, ou se permaneceu. Isso aí é só conjectura, não tem como a gente falar isso pela Escritura, porque ela não diz, né? Pode ser sim, eu não penso que sim. Eu acho que é mais fácil ter lembrança do que não. Se eu fosse dar um chute, né, a minha opinião, eu diria que sim, tem lembrança, né? Mas o fato é esse, não tem um terceiro lugar, ou é céu ou inferno. É por isso que aquela passagem também, contribuindo aqui com o que o Gustavo falou, do aparecimento de Samuel, né, do profeta, naquele texto de Juízes. Muita gente diz que não era Samuel que apareceu, outros dizem que era Samuel, né? E a questão só é o seguinte: pode ou não pode voltar dos mortos? A Bíblia deixa muito claro que pelo poder de Deus, Deus é o Senhor de tudo, Ele pode trazer de volta, isso é sobrenatural. Naturalmente, nós não encontramos nenhum caso que a pessoa voltou por si mesma, uma alma apareceu do nada, não. Mas Deus trouxe gente de todo lugar. Veja, quando ele ressuscitou, muita gente saiu dos sepulcros, né, diz o texto. Estavam no céu, ou, ninguém sabe, houve uma ressurreição geral, não é? E esses exemplos bem particulares que a Bíblia também cita, de Lázaro e outros mais que foram ressuscitados. Não, é outro exemplo. Ali apareceu Moisés e Elias, né, é a transfiguração. Exatamente. Tem muitos exemplos assim, entendeu? Na verdade, existe eu diria assim, construção, por meio de alguns teólogos, uma teologia disso, né? Gente que tem estudado muito esses temas, trazido vários textos, desenvolvido uma ideia bíblica sobre isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui, tem gente fazendo também, pensando assim, conjecturando, né? Trazendo ali a lógica da Escritura, exemplos. E é assim que se faz teologia, com a Bíblia, né? Questionando. Bem, por último, irmãos, a pergunta 58, para encerrar o credo. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Aquele artigo do credo que diz: creio na vida eterna. Amém. Que consolo traz esse artigo? Resposta: que desde já
experimento em meu coração o início da alegria eterna, e que depois desta vida terei a perfeita bem-aventurança que nenhum olho jamais viu, nem ouvidos ouviram, e nem o coração jamais imaginou, uma bem-aventurança pela qual louvará a Deus eternamente. Então, irmãos, a vida eterna é o grande desfecho para os cristãos. Tudo que Cristo faz, todo o seu trabalho, resume-se em nos dar a vida eterna. E eu vos dou a vida eterna, ele diz. Quando ele perdoa os pecados, significa que a vida eterna nos está sendo concedida. Salvar um pecador significa dar-lhes a vida eterna. Então, essas palavras todas são sinônimos para a vida eterna. Então, qual é o consolo em saber disso? O credo, ele diz que a gente começa a gozar isso, o catecismo. A gente começa a gozar isso quando crê em Cristo. Quando você se torna um cristão, você já tem a vida eterna ou você vai ter a vida eterna quando morrer? Pergunta. Quando você se torna um cristão, crê em Jesus, você já tem ali a vida eterna ou você vai ter a vida eterna quando morrer? Já tem a vida eterna, exatamente. E eu vos dou a vida eterna, né? Já tem a vida eterna. Agora nós temos o princípio do gozo, porque nós não estamos ainda no paraíso, né? A gente ainda vai passar por muita coisa, até chegar nesse estágio da glorificação final. Mas a gente já tem a alegria de Cristo em nossa vida. Nós já temos o princípio do gozo celestial de sermos filhos de Deus, de sabermos que o nosso pecado foi perdoado, que o nosso Senhor morreu por nós, que há grandes bênçãos reservadas para nós. Nós já experimentamos isso, irmãos. Nós já começamos a gozar dessa verdade. Imagine uma pessoa que ela recebe uma notícia de alguma coisa futura, mas certa para ela. Olha, você foi aprovada no concurso, você vai ser chamada daqui a 6 meses, já saiu o edital, tarará. Pensa, ela não está trabalhando ainda, não está recebendo o salário, mas ela já está alegre. Ela já começa a gozar disso. Até o crédito dela aumenta, né? Isso aí vai pagar, porque agora vai ser procurador do município, do estado, né? Agora pode vender que o homem vai ter dinheiro, né? Financiamento, tudo se abre, porque é certeza. Então, apesar de não estarmos no paraíso, nós já temos a certeza que vamos para o paraíso. Então já temos alegria, o princípio do gozo cristão. Por isso, o catecismo diz: desde já experimento em meu coração o início da alegria eterna, e que depois desta vida terei a perfeita alegria que nenhum olho jamais viu. A palavra bem-aventurança significa alegria. Bem-aventurados sois vós, significa felizes ou alegres sois vós, quando Jesus usa esse termo. Então, quando nós morrermos, irmãos, nós vamos ter essa bem-aventurança no seu estágio maior. Nós vamos para um lugar onde olho nenhum jamais viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração jamais imaginou. É uma bem-aventurança pela qual nós deveremos louvar a Deus eternamente. Deixa eu fazer só uma colocação para os irmãos para encerrar. Voltando àquele assunto que o irmão Gustavo levantou aqui, sobre a pessoa voltar. A pessoa estava no paraíso, digamos assim, já estava com Cristo, e ela volta, como Lázaro, né, que voltou à vida, ressuscitou dos mortos. E outros casos. A questão é, ele não estava ainda plenamente em gozo. Porque, veja, isso só no último dia, quando vier o julgamento final. Ele está nesse estágio, um estágio maior do que o que nós estamos aqui, digamos. Mas ele não estava no gozo eterno, pleno. Ele estava sem corpo. Ele só estava com o seu espírito, ele não tinha corpo ainda. Não, todas as coisas não tinham sido renovadas ainda.
Então, apesar de ele estar já sendo consolado por Deus na eternidade, ele não estava vivendo ainda o que essa passagem, por exemplo, diz, né? Nenhum olho nunca viu, nenhum ouvido nunca ouviu, porque aqui está falando das coisas que, de fato, nenhum olho viu ainda. As coisas que ainda vão acontecer no futuro, no último dia, na consumação final. Então, pensem assim, como cristão, eu já começo a gozar, eu já tenho um princípio da alegria eterna. Quando eu morrer e for estar com Cristo, essa alegria vai ser ainda bem maior. Bem maior. Mas quando for a consumação de todas as coisas e houver a ressurreição dos corpos, essa alegria será completa, plena, absoluta. Então são estágios que a gente vai passando na vida cristã, na morte, até o estágio final, a alegria sem fim que Deus tem preparado para o seu povo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Espero que esse tema tenha trazido algum esclarecimento para vocês. Orem para que Deus ilumine a vossa mente e dê alegria com essas verdades bíblicas, porque aqui são coisas muito preciosas, coisas que devem encher o nosso coração de gozo, de alegria perene mesmo.